Bom dia, meus caros alunos concurseiros. Professor Sarp, mais um vídeo de ciências forenses. Vamos voltar a abordar o assunto de fenômenos pós-mortem, né? Vamos ao terceiro vídeo sobre esse assunto. E dessa vez eu escolhi duas questões, curtinhas, mas importantes, né? Esse é um assunto riquíssimo, né? Muito cobrado, então a gente vai sempre estar explorando esse assunto, ok? E a gente vai aproveitar para comentar. Antes, porém, inscrevam-se no meu canal, né? Dê um likezinho, ajuda o professor a reproduzir vídeos gratuitos, né? Para os senhores, ok? Bom, gente, primeira questão é de um concurso, eu esqueci de onde foi, mas é um concurso para a Polícia Mineira, Polícia Civil de Minas Gerais. Esse concurso, inclusive, tem várias críticas, né? E essa é uma das questões bem criticadas, né? Aliás, essa não, uma próxima que eu vou falar. Um cadáver de um homem adulto, exumado, apresentava redução do peso, pele dura, seca, enrugada e de tonalidade enegrecida. A sua face conservava de maneira vaga os traços fisionômicos mostrados em vida. O fenômeno transformativo, observe bem, transformativo, caracterizado pela descrição é de A. Maceração, B. Mumificação, C. Putrefação, D. Saponificação. Vamos refrescar a memória com alguns desses fenômenos. O que seria a putrefação? É um processo de decomposição da matéria orgânica por bactérias e pela fauna macroscópica, que acaba por devolvê-la à condição de matéria inorgânica. Então, esse corpo ele vai se desmanchar, né? No processo, né? Ele vai devolver a matéria inorgânica. Ele tem algumas fases. Ele tem as fases de evolução da putrefação. Quais são essas? Elas são períodos distintos e consecutivos. A primeira fase é o período cromático das cores, né? O período das manchas. A segunda fase é o período enfisematoso, o período gasoso. O corpo vai inchar, vai se deformar, né? Terceira fase, período colicoativo, período de redução de tecidos, ele vai se desmanchando, né? E a quarta fase, que é o período de esqueletização. Então, se vocês observarem, não é a nossa questão trata de um cadáver que ele conserva de maneira vaga os traços fisionômicos mostrados em vida, né? Então, não é o caso da putrefação, da maceração, da putrefação, até mesmo porque a putrefação, o corpo vai se dizimar, vai se transformar numa substância inorgânica, né? A putrila, né? Que ele não vai se conservar, ele vai se transformar de forma definitiva, de volta à natureza, né? Através da matéria inorgânica. Então, a putrefação não seria. A maceração, que é o primeiro que fala lá, é um fenômeno que acontece com os fetos e com os afogados, né? Com os fetos, é a destruição dos tecidos moles do feto pela ação do líquido amniótico, né? Dentro do útero da mãe. É um processo especial de transformação do cadáver, onde o corpo perde a consistência inicial. O ventre se achata e os ossos se livram dos tecidos, como se estivessem soltos. A pele fica mais branca e friável. Há destacamento de amplos retalos epidérmicos, a derme fica brilhante e luzidia. A consistência dos tecidos se perde gradativamente, ocorre a desintegração do cadáver. É encontrada em fetos retirados do útero pós-mortem e em cadáveres afogados. Então, não tem nada a ver com a nossa questão, novamente. Ele não fica com a pele enegrecida, ressecada, né? Não mantém, não se conserva, ele se desintegra, né? Então, a maceração também está fora. A saponificação é um processo especial. Nesse processo, há uma evolução para uma consistência mole, semelhante ao sabão.
ou queijo, e a cor é amarelo pardacenta, chamada de adipocera, que é formada pelas gorduras existentes no corpo. A idade jovem, a obesidade, as intoxicações por fósforo e álcool facilitam o fenômeno. E a umidade, especialmente os terrenos argilosos, impermeáveis e saturados em água. Alguns fatores influenciam na ocorrência desse fenômeno, dentre eles fatores ambientais, solo argiloso e úmido, aos quais permitem embebição que dificultam a aeração, facilitam a ocorrência da saponificação. Exatamente o oposto. Naquele nosso caso, essa pele endurecida, enegrecida, ressecada, não acontece em ambientes úmidos. O processo de saponificação, o cadáver ele parece uma bola de sabão. Você não consegue sequer reconhecer a identidade facial dele, porque fica aquela bola de cera, né, de queijo. Você vê um cadáver totalmente como se fosse um pedaço de queijo desmanchando, né? Muito diferente da pele ressecada e enegrecida, que acontece exatamente no próximo processo, que é o processo, né, de mumificação. No fenômeno transformativo da mumificação, o cadáver apresenta peso diminuído, pele dura, seca e enegrecida e enrugada, cabeça diminuída de volume, traços da fisionomia apagados, né? A face conserva vagamente os traços, né, fisionômicos, músculos e tendões e vísceras destruídas e transformadas em pó. Conservam-se melhor os dentes e as unhas, né? Então, esse cara aqui, ó, como é que ele fica? Esse é um cara mumificado. Você tem uma vaga lembrança da face. Se você observar a questão em si, ele fala exatamente disso, ó. Apresenta redução de peso, pele dura, seca, enrugada e de tonalidade enegrecida. Sua face conservava de maneira vaga os traços fisionômicos mostrados em vida. Então, esse fenômeno é chamado de mumificação. Então, é o item B. É gabarito dessa questão, item B. Questão interessante, a gente aproveita para relembrar os outros fenômenos importantes. Tem mais uma questão, e essa questão aqui foi motivo de muitas críticas, porque é um assunto pouco explorado, e ele trata de um autor em particular, que é o Genival Veloso, que trata desse caso aqui. E ele fala isso no final, em poucas linhas. Então, o aluno, e essa questão, que era para investigador de polícia de Minas Gerais, não, ele acha-se que não era necessário esse aprofundamento em medicina legal. Para vocês terem uma ideia como é importante estudar medicina legal, né? Esse aqui é um assunto, é um detalhe, e por ser um detalhe, a crítica foi muito grande ao elaborador dessa questão. Mas vamos lá, a questão. É muito importante em medicina legal a estimativa do tempo aproximado de permanência de um corpo dentro da água e sua transformação após a morte. Mesmo tendo em conta as múltiplas variáveis que podem atuar, o tempo aproximado de morte e permanência em meio líquido de um corpo que mostrou as seguintes características: pequenas crostas arredondadas de sais calcários sobre remanescentes da pele. Esse período se faz de 3 meses de morte, 6 meses de morte, um dia de morte, uma semana de morte. Realmente uma questão muito difícil. Dificilmente o aluno iria estudar isso, principalmente para investigador de polícia. Eu te digo mais, até mesmo para cargos mais elevados, como médico legista, cargos mais aprofundados nessa ciência, dificilmente essa questão deveria ter sido cobrada, por tratar-se de detalhes. É até uma maldade do elaborador, né? Mas vamos ver alguns critérios. O que é um afogamento? Afogamento é um tipo de asfixia mecânica, produzida pela penetração de um meio líquido ou semilíquido nas vias respiratórias, impedindo a passagem do ar até os pulmões. Isso é um afogamento, né? A morte por afogamento geralmente passa por 3 fases: a fase de defesa, a fase de resistência e a fase de exaustão. Esse processo, gente, é consecutivo e contínuo. É muito rápido, não é uma coisa demorada, não. Primeira fase, a fase de defesa, tem 2 períodos. O de surpresa, por você
né, se vê naquela situação, e o de dispneia, né, também chamada de falta de ar. É um sintoma na qual a pessoa tem dificuldade de respirar, normalmente com uma sensação de respiração incompleta, muitas vezes acompanhada de opressão torácica e mal-estar. A segunda fase é a de resistência. Nessa é interessante, ó. Está representada pela parada dos movimentos respiratórios, como mecanismo de defesa, para que não haja ingestão de líquido, né? E a terceira fase, enfim, é a de exaustão. Não há mais resistência, né? Na qual termina a resistência pela exaustão e começa uma inspiração profunda. Essa inspiração profunda, já dentro do meio líquido, vocês sabem o que vai acontecer. A água vai penetrar e vai obstruir, iniciando-se o processo de asfixia, com perda de consciência, insensibilidade, às vezes convulsões, e morte, né? Então, cuidado aí que a água não tem cabelo, né? E aí o Genival Veloso, nesse contorno, de descrição sobre o afogamento, fala no final, na cronologia do afogamento, em torno do terceiro mês de morte. Podem ser encontradas, vejam bem como é difícil a questão, sobre a pele pequenas crostas arredondadas de sais calcários. O cara pegou um detalhe que pode acontecer ou não, né? Então, essa questão, o gabarito é o gabarito A, né? 13 meses de morte, realmente é uma questão muito chata, mas é bom a gente explorar, e é bom que vocês fiquem com as barbas de molho, e questões minuciosas podem cair tanto para escrivão, como para inspetor, como para médico legista, como para técnico papiloscopista ou técnico necrópsia, né? Se ligar o pessoal da segurança pública, né? É isso aí, mais um vídeo. Não se esqueça de lá dar a minha inscriçãozinha, né? E o likezinho, ok? Até a próxima. Boa sorte.